Bom dia, meu primeirão, tudo bem com vocês? Professor Jader Lima aqui, mais uma vez. A gente vai trabalhar hoje aula de Origem da Vida, conteúdo de Biologia 2, Então, vamos lá. Espero que vocês estejam se prevenindo, viu, gente? Fiquem em casa, tá? Se cuidem, acompanhem as videoaulas, a agenda online, tá? Continuem estudando, não percam o foco, por favor. Hoje, gente, a gente vai fazer uma revisãozinha aqui sobre origem da vida, certo? Então, Biologia 2, Origem da Vida, turma do primeiro ano. Quando a gente fala de origem da vida, a coisa que a gente tem que entender é a diferença entre esses termos aqui. Abiogênese, tá? E biogênese. Eu coloquei aqui a diferença, eu coloquei aqui eles dois separadinhos, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta. Abiogênese e biogênese. A biogênese nasceu da matéria bruta, inanimada. Ou seja, o ser vivo ele nasce de um ser não pré-existente, tá? Então eles acreditavam que o ser vivo ele poderia se originar da matéria inanimada, da matéria bruta. Esses eram os principais, pensadores, cientistas da época, Aristóteles, Harvey, Isaac Newton, René Descartes, e os dois principais, que fizeram experimentos para poder comprovar essa teoria que eu vou explicar para vocês, que é o Helmont e o Needham, tá? Biogênese, ele é o contrário da biogênese. Ele trabalha a ideia de que um ser vivo, ele provém de outro pré-existente. E é isso que ocorre realmente. Hoje sabemos que um ser vivo, ele só consegue se proliferar, ele só consegue se reproduzir se ele vier de um ser pré-existente. Quem foram os cientistas? Redi, Jablot, Spallanzani e o principal de todos que está aqui em vermelho, que é justamente Louis Pasteur, tá? E aí, Aristóteles, ele também denominava a tal da geração espontânea. Então, toda vida que você falar de geração espontânea, gente, você vai lembrar da abiogênese. O A é a negação, tá? Estava-se que o princípio ativo ou vital teria a capacidade de transformar a matéria bruta em um ser vivo. Ou seja, todo ser vivo origina-se espontaneamente da matéria bruta. Tá? Foi o primeiro pensador a falar sobre isso. E aí veio um primeiro cientista, que foi o Jean-Baptiste Van Helmont, né? Mais conhecido como Helmont. Ah, um monte de roupa suja, né, restos de alimentos. Vamos misturar isso tudinho e vamos colocar num quarto, no cantinho lá do quarto escuro. E vamos deixar lá por alguns dias. Ele disse que o total de dias eram 21 dias. Ele disse que depois de 21 dias, daquilo ali, daquela mistura, iam surgir ratos. Ô, gente, a gente sabe que isso não existe, né? Que isso não é possível. Acontece que roupa suja, né? Com restos de alimento, isso vai atrair os ratos. E não que os ratos eles vão surgir daquela mistura, tá? Ele falava da abiogênese, tá? Depois veio o Redi, né? Foi um dos primeiros a empregar um método experimental e foi um dos primeiros a falar sobre biogênese, que um ser vivo ele provém de outro. Qual foi o principal método, né, experimental que ele fez? Justamente esse aqui da imagem, ó. Ele pegou frasco contendo carnes, né, carne vermelha, carne branca, peixe, e alguns, ó, ele tampou, impedindo a penetração dessas moscas, e no outro ele deixou aberto. E ele dizia que essas moscas, né, elas iriam se alimentar desses alimentos aqui, dessa carne, iam depositar seus ovos, e a partir desses ovos iam nascer novas moscas. Ou seja, confirmando que um ser vivo ele vem de um ser pré-existente. E aí criou-se a teoria da biogênese, primeiramente com Redi. Tá? Aí, gente, por meados do século. Opa, passei aqui o slide, volta. Por meados do século, né, 17, houve a descoberta dos micro-organismos, que naquela época a gente chamava de micróbios. E aí teve uma reanimação da hipótese da geração espontânea, que é a tal da abiogênese. Esses abiogenistas, eles achavam que esses seres tão pequenos e simples como esses micróbios não se reproduziam. Olha aqui, ó, não se reproduziam.
surgindo por geração espontânea, mas eles tinham que provar isso. Como é que eu vou provar isso? Tá? E aí vem o Jablow. O que foi que o Jablow fez? Pausadamente, um por um. Em 1711, ele ferveu um caldo nutritivo, tá? Esse caldo nutritivo ele é à base de carne, ou seja, proteína, e repartiu entre frascos, uns abertos e outros tampados, né? Após alguns dias, esses frascos chamados de abertos estavam repletos desses micróbios que eles chamavam, enquanto os tampados continuavam inalterados. Qual foi a conclusão que ele teve? Ora, os micróbios, eles surgem de sementes, que eles chamavam, sementes, que estão no ar, e não por geração espontânea a partir do caldo. Então, o Joblow, ele começou a falar de algo muito importante que era. Deixa eu voltar aqui, gente. Só um minuto. Opa, me adaptando com essa caneta aqui do PowerPoint. Então, ele veio falar sobre a biogênese, tá? E não por geração espontânea. Então, de algum momento, essas sementes estavam no ar e iriam para esse caldo nutritivo, mas elas não surgiam do nada, ok? Então, peguei essa imagem aqui, tá? Do professor Fininho. Peguei aqui na internet, tá? Então, o Joblow, tá? Ele dizia que os micróbios, eles surgem de sementes provenientes do ar e não da transformação espontânea na matéria que está aqui dentro do caldo. Então, se eu deixo aberto, vai aparecer micro-organismo sim, mas esses micro-organismos, eles vêm de onde? Do ar. Eles penetram aqui, eles vêm justamente do ar. Como aqui está fechado, não tem como esses micróbios eles penetrarem, logo eles não vão aparecer no caldo nutritivo, tá? Então ele falava aí sobre biogênese. E aí veio Needham. Needham, tá? Ele veio falar sobre a geração espontânea, ele veio falar da biogênese, ele veio combater Joblow. Como é que essa geração espontânea, gente, ela ganhou um novo impulso? Da seguinte forma. Olha o que foi que ele fez. Opa, passei, volta, canetinha, pronto. Ele pegou esse caldo nutritivo e ferveu, ó, por 30 minutos. Ele ferveu por 30 minutos e tampou esses frascos com determinadas rolhas. Depois de alguns dias, os caldos estavam repletos de micro-organismos. Então, ele argumentou o seguinte: ele argumentou que os seres presentes no caldo surgiam por geração espontânea. Porque, veja bem, tá aqui o frasco aberto, olha para cá, para a canetinha vermelha. E aí ele ferveu. A partir do momento que ele ferveu e que ele tampou, ele impediu a penetração de micro-organismos, não foi? E depois de um tempo, esses micro-organismos eles apareceram aqui em azul, estão vendo? Ou seja, se eu dou, né, se eu fervo esse caldo, significa que eu estou matando esses micro-organismos. Como é que eles ainda estão lá dentro? Então ele dizia que esses micro-organismos eles surgiam do nada, a partir desse caldo nutritivo, porque o fogo aqui, ele tinha matado antes esses micro-organismos. Ora, gente, hoje a gente sabe que determinada temperatura, a partir de um determinado momento, essa temperatura, ela vai desnaturar as proteínas, vai desnaturar as enzimas e esses micro-organismos, eles vão morrer. Né? Hoje a gente sabe disso. Existe até o processo de pasteurização que foi justamente desenvolvido pelo Pasteur, que a gente vai já ver. Então, só que para essa época, essa geração espontânea, ela continuou ganhando um novo impulso. Todo mundo começou a acreditar nisso daqui, tá? E aí veio Lázaro Spallanzani, tá? Que ele realizou experimentos semelhantes ao de Hidman, mas ele obteve resultados diferentes e satisfatórios. Olha o que ele fez. As infusões, que eram os caldos preparados, né, para o Spallanzani, elas eram muito bem fervidas e bem arrolhadas, tá? E aí continuavam livres de micróbios. Ó, o que foi que ele fez? Ele ferveu os dois, tá? Ele ferveu esse, tá aqui o 2. Nesse daqui ele não tapou, esse daqui ele colocou a rolha. Ou seja, esse daqui, o 2, ele continua isento de micro-organismos, e esse daqui, ó, se encheu de micro-organismo proveniente do ar.
Então, o que foi que ele disse? Olha, eu dei uma temperatura considerável para matar esse micro-organismo, tampei, impedindo com que entrassem novamente. E tá aqui, não tem micro-organismo. Aqui, eu dei uma certa temperatura, mas eu deixei aberto, mostrando que esses micro-organismos, eles podem vir e contaminar novamente o caldo nutritivo. Indicando que esses micro-organismos, eles não vêm do nada, eles não vêm do caldo, eles vêm justamente, né, de um ser pré-existente dessas sementes que eles chamavam que estavam no ar. E aí, Needham e Spallanzani começaram a debater, né? Quais foram os argumentos de Spallanzani? Needham, você não ferveu o caldo por um tempo suficiente. Ou não vedou os frascos de forma eficiente, mas tu errou, tu vacilou, se liga. Aí o Nidham, ex-Palanzani, que tá vacilando é tu, ó. Tu ferveu por um tempo prolongado. E isso destruía a força vital presente no caldo. Você ferveu demais, a força vital morreu. E aí você acabou destruindo tudo isso. E aí o que foi que aconteceu? François Appert aproveitou as experiências de Spallanzani e inventou a indústria dos enlatados que a gente sabe de hoje. Que é que acontece hoje, né? Ferver e esterilizar para poder armazenar, porque a partir do momento que realmente você dá uma temperatura, um grau elevado de temperatura, você vai estar matando todos os micro-organismos, né? Então, esse debate aqui de Niedian e Spallanzani ficou muito e muito tempo, né? Um ficava debatendo do lado e o do outro. Então, os biogenistas de um lado defendendo Spallanzani e os abiogenistas do outro lado defendendo justamente Niedian. E aí, em fins do século XVIII, né, houve a descoberta do gás oxigênio e o seu papel essencial à vida. E aí houve um novo ponto para os abiogenistas. Lá vem eles de novo, argumentando que esse aquecimento, essa vedação total, que é hermética, exclui o oxigênio, que é necessário à geração espontânea e à sobrevivência dos seres. E aí, gente, não teve para onde ir. Realmente, é muita temperatura, fecha, veda, não tem oxigênio, e eles não vão conseguir sobreviver nesse caldo nutritivo, porque eles vêm desse caldo nutritivo. Isso passou um bom tempo, tá? Então, nessa nova disputa travada pelos biogenistas e abiogenistas, né, os abiogenistas eles falavam sobre a presença de ar fresco, que era fundamental para a geração espontânea, e os biogenistas dizendo que o ar era a fonte de contaminação dos caldos. Então, um dizia que era fundamental, os abiogenistas, o outro dizia que não, que esses micróbios estavam presentes no ar. E o que a gente sabe que é verdade? A gente sabe que o verdadeiro está aqui, nos biogenistas, tá? Hoje a gente sabe que isso é verdade, porque existem pesquisas, existem experimentos que comprovam isso daí. Ok? E aí, gente, a Academia Francesa, né, abriu um prêmio para quem apresentasse um experimento definitivo sobre essa questão. A gente precisa quebrar esse tabu. É biogenista ou é abiogenista? Né? E aí, lá vem um papai. Lá vem o papai Luiz Pasteur, quebrando tudo, né? Primeiro, ele fez uma experiência lá nos Alpes, né? Ele levou frascos de vidro, esses frascos de vidro estavam completamente contendo esse caldo nutritivo. Gente, toda vida que falar de caldo nutritivo lembra de um caldo rico em proteínas, em substâncias orgânicas essenciais e importantes para o desenvolvimento, né, desses seres. E ele levou até as altitudes dos Alpes. Quando chegou lá, ele abriu esses frascos para que esse caldo nutritivo ele ficasse exposto. Ficasse exposto ao quê? A esse ar. Depois eles foram, né, foram novamente derretidos e fechados. Ou seja, ele fechou todo o frasco, né, e aí levou para o laboratório. Chegando no laboratório, apenas um dos 20 frascos abertos na montanha havia se contaminado. E aí ele ficou pensando, por que só um e não 20? O que foi que ele fez? Ele fez o experimento justamente do gargalo, né? Que é o chamado de pescoço de cisne, que foi um novo experimento para ele poder entender por que dos 20 somente um ficou contaminado se eu fechei bem direitinho. Então, o que foi que ele fez? Ó? Ele pegou aqui o gargalo, tá? Se vocês podem observar, e ele aqueceu. Tá aqui o caldo nutritivo, e ele aqueceu bem aqui nesse ponto, ó.
A partir do momento que ele aqueceu, ele deu uma curvatura, ele aqueceu justamente para fazer essa curvatura. Essa fervura que estava saindo aqui do caldo, ela criava bem aqui nesse local, né, um local de esterilização. Ficava muito quente e isso impedia a penetração de micro-organismos, tá? O caldo nutritivo, tá, ficou livre de micro-organismos. Por quê? Porque toda essa região aqui ficou esterilizada devido à temperatura. Com isso, os micro-organismos eles não conseguiam penetrar. E aí aqui dentro ficava isento de micro-organismo. Mas a partir do momento que eu quebro esse gargalo, eu tiro ele, eu deixo esse caldo nutritivo exposto. Então, os micro-organismos eles vão penetrar aqui vindo do ar, tá? Então, aqui o passo 1, que foi aquecer, o 2, que foi esterilizar, o 3, comprovando que os micro-organismos eles não entram, e o 4, comprovando que os micro-organismos eles podem entrar a partir do momento que eu quebro esse gargalo. Tudo bem? Então, tudo que eu falei, gente, está aqui, ó. Tá? Tá nessa informação aqui e nessa informação 2, que depois vocês podem ler com calma, tá? E aí derrubou definitivamente a geração espontânea ou abiogênese. Esse experimento comprovou realmente que a temperatura, ela mata sim o micro-organismo, mas a temperatura ela não destrói a força vital. Esses micro-organismos, eles não estão presentes exclusivamente no caldo nutritivo, eles estão presentes, tá? E aí eles se originam de ser pré-existente, o que nós chamamos de teoria da biogênese. Ok? Tá aí novamente a imagem. Passo 1, que foi aquecer, dobrar o gargalo para esterilizar. Ele ficou isento de micro-organismo porque aqui estava bem quentinho, aquecido e esterilizado, impedindo a penetração desses micro-organismos. E aqui, ó, o que foi que aconteceu? Quando ele quebrou o gargalo, ele deixou exposto. Ora, o que é que ia acontecer? O ar cheio de micro-organismos ia penetrar e contaminar o caldo nutritivo. A gente sabe que se a gente deixar uma panela lá de um caldo, de uma sopa, um feijão, seja o que for, né, em cima do fogão exposto, no outro dia vai estar todo contaminado, porque esses micro-organismos, eles vão justamente penetrar vindo do... O argumento de Pasteur, gente, tá? Em relação ao ar das montanhas, ele continha menos sementes, tá? De organismo microscópio do que o ar da cidade. Por isso aquele experimento primeiro não foi legal. E aí a presença de membros da academia quebrou o gargalo de alguns frascos, expondo o caldo do ar da cidade 3 dias depois. Todos os caldos haviam sido contaminados, óbvio, confirmando biogênese, tá? Então a Academia Francesa de Ciência deu esse prêmio para Louis Pasteur. E aí, gente, a gente saindo um pouco dessa questão de biogênese e a biogênese e a origem da vida, existem algumas teorias modernas também, tá? Existem teorias que é a panspermia, que ela é baseada justamente no surgimento da vida que veio de outro planeta. São os cosmozoários que eles tinham vindo, eles tinham chegado aqui na Terra por meio de meteoritos. Então imagina aí, meteoritos trouxeram, né, esses aglomerados de proteínas, de substâncias orgânicas que deram origem à vida aqui na Terra. Tem gente que acredita nessa teoria. E tem a evolução molecular, né, que é a mais aceita pelos cientistas, que a vida ela é resultado de um processo químico e que em compostos orgânicos se combinam formando moléculas, né, e estrutura com capacidade de se autoduplicar. A gente vai ver que isso aqui são os tal dos coacervados. Coacervados. Pense numa letra. Gente, é muito ruim escrever isso aqui com o mouse, mas eu vou procurar um mecanismo para melhorar isso, viu? Pode ter certeza. E aí, galera, o que é que acontece? Acontece. Existe o que nós chamamos da hipótese de Oparin e Aldani, tá? Que fala sobre a evolução química. Ele explica como surgiu a vida na Terra a partir de alguns gases, tá? Então, o que é que eles diziam? Que na atmosfera primitiva haviam 4 gases principais: o gás metano, CH4,
gás amônia NH3, o hidrogênio H2 e o vapor de água, H2O. Essa era a composição química da atmosfera primitiva. Então, eles diziam que os primeiros seres vivos, que eram formados por moléculas orgânicas, eles teriam se formado na atmosfera primitiva e depois nos mares a partir de substâncias inorgânicas, tá? Essa junção de substância inorgânica. Então, naquela época, a Terra primitiva era assim, quente, como essa imagem, tá? A luz solar ela não penetrava, tá? Porque tinha muito gás metano, enxofre. Havia muitas erupções liberando esses gases de enxofre, né? Os lagos, os mares eram formados por águas termais quentes. A luz solar mal penetrava, né? É por isso que a hipótese mais aceita a gente vai ver que é a heterotrófica, que os primeiros seres vivos eles não tinham essa capacidade de produzir seu próprio alimento, né? Eles acabavam se alimentando do que estava ali disposto, dispersos no meio, que era a matéria inorgânica. E aí, muitos raios, né? A gente pode observar essas descargas elétricas, ok? E aí, o que foi que aconteceu? Esses gases, gás metano, água, amônia, hidrogênio, que vocês precisam saber que são esses quatro gases, junto com os raios solares, ou os raios dos trovões, o que é que acontecia? Havia o surgimento de moléculas orgânicas simples nesses mares, por meio dessa reação desses gases, por meio da reação desses gases com esses raios, tá? E aí essas moléculas, elas foram se tornando mais complexas para poder surgir os primeiros seres vivos, tá? Aqui eles, tá? O aglomerado dessas células, eles foram chamados de coacervados. A gente vai ver já já como é que ocorreu isso, tá? A hipótese da evolução química de Alpine-Haldane. Metano, amônia, água e hidrogênio, junto com os raios. Esses componentes aqui, junto com essas descargas elétricas, formavam moléculas orgânicas simples. A chuva arrastava isso aqui lá para os mares quentes. O calor auxiliava na formação de moléculas complexas, tá aqui elas. E essa molécula alterava a acidez do meio essa molécula não. Toda essa mistura desses gases com a água quente alterava a acidez no meio, propiciando a formação dessa estrutura que são os coacervados. O que é o coacervado? Olha para cá, gente. Essa estrutura aqui, ó, é proteína e essa partezinha amarela que eu estou grifando aqui, ó, é justamente água. Então, o que é um coacervado? Né? Para os cientistas, foi a primeira forma de vida. Tá? Era uma molécula de proteína e ela era circundada, né? Ela era toda circular por uma camada de água, certo? Então, nesse momento, teria surgido os primeiros seres vivos. Quem são? Coacervados. Ele, ó, aglomerado de proteína, tá? Englobado por moléculas de água, uma camada de água. E aí, gente, veio Stan Miller. Stan Miller, o que foi que ele fez? O Stan Miller, ele fez um experimento em laboratório para confirmar o que Alpine-Haldane estava falando. Então, em laboratório, o que foi que ele fez? Ele pegou os quatro gases que a gente tinha mencionado, de novo, metano, amônio, hidrogênio e água, tá? Simulou aqui, ó, descargas elétricas, tá? Ele fez essa simulação e a partir do momento o que é que acumulava aqui? Nesse local, acumulava justamente, né, os coacervados, acumulava aqui proteína, tá? O pezinho aqui de proteína, confirmando o que Oparin-Haldane eles falavam anteriormente. Stan Miller, então, ele veio para confirmar a evolução química, que as proteínas que formavam o coacervado, eles vinham da união desses quatro gases junto com a descarga elétrica, tá? Então, tá aí ele, ó, o mesmo experimento. O composto orgânico que ele menciona aqui é justamente os gases, as descargas elétricas e o resultado final, proteína. Tudo bem? Galerinha, a gente precisa entender também uma coisa muito importante. Que é justamente a evolução dos processos energéticos. Quem veio primeiro? Foi um ser autótrofo ou um ser heterótrofo? Tá? Então, existem duas hipóteses
Claro que a mais aceita entre os cientistas é a hipótese heterotrófica, tá? Por quê? O que é que essa hipótese ele diz? Naquela época, gente, a fonte de alimento era constituída por moléculas extremamente simples, que eram mais aceitas. Por quê? Naquela época, o que é que acontecia? O sol ele mal penetrava, gente. Então não tinha como fazer fotossíntese, não tinha como fazer quimiossíntese. Esses seres, eles acabavam se alimentando das substâncias mais simples que tinham no meio. Então, eles acabavam realizando o catabolismo. Lembra que catabolismo é a quebra da matéria orgânica para gerar energia. E no meio dessa geração de energia, eu acabo respirando, óbvio, e eu vou liberar CO2, que é o gás carbônico. E esse gás carbônico foi fundamental para surgir a fotossíntese, porque no início não existia CO2. O CO2 ele passou a existir a partir da respiração, a partir da fermentação desses seres heterotróficos. Então, liberava esse CO2 para depois surgir os seres autotróficos, tá? E a hipótese autotrófica, que alguns cientistas aceitam também, ou também chamada de quimilitoautotróficos, é onde eles produziam seu próprio alimento a partir da energia liberada de reações químicas presente no ferro e no enxofre que eram dispersos, né, justamente lá da lava do vulcão, né, que estava presente na crosta terrestre. Então, esses seres primitivos, eles acabavam fazendo essa fotossíntese, que na verdade era uma quimiossíntese. Porém, a hipótese mais aceita é a hipótese heterotrófica. Tudo bem? Com isso, gente, a gente está terminando aqui o nosso conteúdo, tá? Coloquei aqui algumas fontes para vocês pesquisarem, quiserem aprofundar o assunto. Espero ter contribuído positivamente aí para o sucesso de vocês, para o aprendizado. Reforço aqui novamente a necessidade de vocês ficarem em casa, tá? A questão da prevenção, de evitar o contato com outras pessoas, aglomerações, fazer sempre a higiene com álcool em gel, lavar sempre as mãos com água e sabão. Tudo bem? Espero que vocês fiquem bem. Espero que isso possa passar logo para a gente poder se ver, tá? Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.